Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tudo bem, podem sentar-se um instantinho. Instantinho não, né? É 1 hora. Mas que bom. Gente, que maravilha, né? Então, hoje é um dia festivo. Nós temos agora o Papa Leão XIV. Que coisa boa que o Espírito Santo nos presenteou neste dia. E hoje nós então vamos para o 9º encontro da nossa Escola da Fé. Semana passada o Wesley falou para a gente sobre o que mesmo? Pentateuco, né? Foi o 3º encontro sobre o Pentateuco. Quem que fez o dever de casa que o Wesley passou? Muito bem. Bom, 2/3, 67%. Da próxima vez, vamos chegar a 90%, né? Pelo menos. Então, vamos lá. Lembrando, né, que a Bíblia é uma carta de amor, não uma teoria. Nós estávamos falando sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que são o documento da aliança. Semana passada, o Wesley falou sobre textos seletos. Alguns textos que ele escolheu do Pentateuco, para não ficar só a gente falando sobre. Para a gente descer no texto e ler o texto mesmo, que é muito importante, né? Para casa, nós tínhamos... Deixa eu vir para cá. Coloquei na ordem errada, tá bom. Para casa nós tínhamos ficado de fazer o quê? Ler Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o 9. Do que fala isso? Moisés tinha acabado de morrer e agora Deus fala para Josué: seja forte e corajoso, porque eu estarei com você e você vai colocar esse povo na terra prometida. De você eu só exijo uma coisa: que seja forte e corajoso e que não tenha medo. Depois, Juízes, capítulo 2, dos versículos 11 ao 23. Nós temos um resumo. Ali no capítulo 2 de Juízes, nós temos um resumo de toda a época dos juízes. Quando tinha um juiz, o povo estava perto de Deus, cultuava Deus, não se esquecia de Deus, não trocava Deus por outras coisas. Quando faltava o juiz, o povo descia. Daí, esquecia de Deus, trocava Deus por outras coisas, era a idolatria. Então esse capítulo 2 é um resumo de todo aquele livro de Juízes e também 1 Samuel. Ruth, capítulo 1, versículos 1 a 22, nós vimos a história de 3 viúvas. A Noemi, que é mãe de 2 filhos. Esses 2 filhos tinham se casado com 2 mulheres, Ruth, uma delas, uma mulher cada um, né? E depois todos os homens morrem e ficam só as viúvas. Noemi volta para sua terra e Ruth, sua nora, não abandona a sogra. E depois, esse livro é importante porque ele nos conta a história da Ruth, que é a avó do rei Davi, né? É uma estrangeira. A avó do rei Davi era uma estrangeira. Nós vamos ver que isso é muito importante depois, a lição dessa história. E depois, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, os versículos 12 a 26, nós vemos que os filhos do sacerdote Eli são desmiolados.
mas Deus arranjou o profeta Samuel e vai ficar no lugar de Eli como juiz ali para o povo de Israel. Bem, vamos então, esse foi o dever de casa. Agora vamos lembrar o que é que a gente vai fazer hoje. Vamos lá, aqui está a Bíblia. Nos outros 3 encontros nós vimos qual prateleira? Aquela primeira prateleira, né? Do Pentateuco. Wesley, eu também um encontro, falamos sobre aqueles 5 livros que estão ali, do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Hoje nós vamos começar a segunda prateleira. Vamos ver como que é. Quem que consegue ler o nome da segunda prateleira? Não precisa, porque vocês já decoraram. Na primeira encontro nós falamos todas essas prateleiras, né? A segunda prateleira é o dos livros históricos. Então, lembrando, o Pentateuco é o projeto de Deus para a humanidade. Nos livros históricos eu já dei um spoiler para vocês, né? Essa é a palavra que usa agora na modernidade, o spoiler. Eu antecipei o resultado. Qual que é? Os livros históricos são ladeira abaixo. A humanidade que abandona o projeto de Deus e depois se encontra no exílio. Os livros históricos então são quais? Josué, Juízes, Rute, que está um pouquinho deslocado ali, mas tá bom. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. 1º e 2º Samuel tem esse nome porque na verdade são um livro só. São um livro só. Mas daí dividiu em 2 porque é muito grande. 1º e 2º Reis também, um livro só. Mas dividiu em 2 porque é muito grande. 1º e 2º Crônicas também, um livro só. Dividiu em 2 só porque é muito grande. Esdras e Neemias, Tobias, Judite e Esther. 1º e 2º Macabeus, que não são um livro só. Esses são 2 livros mesmo. 1º Macabeus uma coisa, 2º Macabeus outra coisa. Hoje nós vamos falar um pouco por cima, tá? Desses livros aí. Depois nós vamos aprofundar os temas de cada um deles. Tarefinha de casa. Qual é a história que é contada? Qual é a história que é contada nesse livro? Primeiro, o povo entra na terra. Isso é no livro de Josué. Josué é o livro que conta a história de como que o povo passou a ocupar a terra prometida. Lembra que no final do Deuteronômio, Moisés morre fora da terra, na porta da terra prometida. Por que que o Deuteronômio termina assim? Para lembrar que todo judeu, todo membro do povo de Deus, precisava fazer o mesmo caminho na sua vida. E nós cristãos interpretamos que esse é o caminho da nossa vida para o céu, né? Se alguém ainda tem dúvida sobre isso, volta nos vídeos dos encontros anteriores, e foi bem explicadinho isso. Depois que o povo entra na terra, quem é o rei? Deus. Eles não têm um rei humano. O rei é Deus. E os juízes são representantes de Deus. São aqueles que lembram o povo de Deus, né? Mesma coisa, quem é o nosso rei? Jesus. Nós só temos um rei. E aqueles que são os representantes de Jesus, né? Hoje nós temos também o Papa Leão, que é o representante de Jesus na Terra. No livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, acontece uma coisa. Os juízes se tornam corruptos. O que a gente acabou de falar dos filhos de Eli? Acabamos de falar. Os filhos de Eli são corruptos. Deus suscitou o profeta Samuel, mas ali começa a ter um problema.
instabilidade nos juízes, né? Às vezes tem, às vezes não tem. Então o povo pede um rei. E Deus gosta dessa história? Não. Deus fica bravo, né? Deus não é mais o rei. Agora vai ter um rei humano. Isso começa lá no primeiro livro de Samuel. Primeiro nós temos um único rei, Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão, um rei só. Quando termina o reinado de Salomão, mais ou menos no ano 950 a.C., o filho de Salomão não é aceito por todo o povo. O povo se divide. Para o norte, eles ficam com um outro rei, e para o sul, eles ficam com o filho de Salomão. O reino dividido vai até o ano 722, no norte. Aí nós já estamos no segundo livro dos reis. No segundo livro dos reis conta como que o reino do norte caiu em 722 a.C. na mão da Assíria, e o reino do sul durou mais, uns 140 anos a mais. Caiu na mão da Babilônia em 587. Como que eu tinha falado? Os livros históricos é uma descida, é uma derrocada, né? Depois, nos livros de Crônicas, Esdras e Neemias, nós temos o retorno, porque o povo foi exilado, foi mandado embora da sua terra. Quando os babilônicos vêm e destroem tudo, as pessoas são mandadas como escravos para a Babilônia. Depois nós temos o retorno, do retorno do exílio e a reconstrução. E depois nós temos 5 livros: Macabeus 1 e 2, Tobias e Judite e Esther. Vamos falar um pouco melhor sobre isso. Esses livros são da época do período grego, tá? Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre esse período grego. Gente, essa é uma historinha. A primeira coisa, o Wesley falou muito bem sobre isso. Eu estava no encontro, sentado nesse banco que a dona Laíde está, e eu lembro que o Wesley explicou direitinho. Mas vamos voltar, só relembrar, porque se a memória de vocês é que nem a minha, a gente esquece, né? Então vamos voltar. Vocês estão vendo ali em cima a linha do tempo? Ali tem a linha do tempo, ó. Aqui, ó. Nós temos o quê? 2000 depois de Cristo, nossos dias, né? Se a gente voltar 500 anos, o que aconteceu 500 anos atrás? Descoberta do Brasil, né? Se a gente voltar mais 500 anos, nós temos lá a Idade Média. Se a gente voltar mais 500 anos, mais ou menos, a gente tem a queda do Império Romano. Lá, 200 anos depois de Cristo, nós temos o auge do Império Romano. No ano 70 depois de Cristo, nós temos a queda de Jerusalém. No ano 1, o que aconteceu 2000 anos atrás? Jesus nasceu, né? Jesus nasceu 2000 anos atrás. Mais ou menos, tá? Esses números é mais ou menos. Bem, daí a gente vai voltar 1.200 anos, 1.200 anos antes de Cristo. 1.200 anos antes de Cristo é quando o povo saiu do Egito, que é onde a gente está, né? Ficaram 40 anos no deserto, mais ou menos ali, 1.200 anos depois de Cristo, eles entraram na Terra Prometida. Esse período de mais ou menos 200 anos, como é que era? Era o período dos juízes. Quem é que era o rei? Deus. Deus era o rei. Ali eu coloquei as 12 tribos,
E ali aquele símbolo que tem ali no meio é o nome de Deus, né? Deus é que era o rei. Esse período durou mais ou menos 200 anos, de 1200 até 1000 antes de Cristo. Depois, nós temos um período de mais ou menos 70 anos, 80 anos, em que a monarquia, ou seja, o reino é um só. O reino que é unido. Quais são os 3 reis que eu acabei de falar? Saul, Davi e Salomão. Qual foi o primeiro rei? Saul. Qual foi o segundo? Davi, que é o mais famoso, né? Qual foi o terceiro? Salomão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Depois veio o período do reino dividido. O reino do norte e o reino do sul. A família de Davi estava reinando onde? No norte ou no sul? No sul, eu tinha falado. Presta atenção. Eu já tinha falado, estou repetindo tudo. No norte era outros reis, que não tinham família de reis. Quase todos morreram assassinados. No reino do sul era a família do rei Davi. Foi o tempo dos profetas. Qual que caiu antes, o norte ou o sul? O norte, que eu acabei de falar, né? O norte que caiu antes, 722 a.C. Caiu na mão de que povo? Assíria. Está ali escrito, ó, Assíria. E quem que caiu depois? O norte ou o sul? O sul. Caiu na mão de quem? Babilônia. Já ouviram falar de um tal de Nabucodonosor? Esse era o rei da Babilônia na época, né? Olha como é que era o tempo ali, quando os outros reis estavam ali. Vamos ler aquela história em quadrinha? Ei, fracote, me dá... Eu escrevi ali, em cima, embaixo aquele maior é Babilônia, e o menorzinho, o pequenininho, é Israel, o povo de Deus. Ei, fracote, me dá 25 centavos. Aí o que Israel responde? O quê? Por que eu ia dar, por que eu deveria dar o meu dinheiro para você? Aí a Babilônia responde ali: é para a campanha vou deixar o Calvin viver até o fim do ano. Ah, bom, daí Israel responde: parece uma boa causa. O lema dele é: doe se não dói. Era mais ou menos desse jeito. Quando um povo tomava o território do outro, cobrava o quê? Tributo, imposto. Uma parte da colheita toda ia para aquele povo que tinha tomado conta do território. Então a vida do povo ficou muito sofrida, né? Depois, quando eles caem, quando os babilônicos tomam conta, tem um período de mais ou menos 50 anos, que é no exílio. O povo está fora da sua terra. Eles foram para onde mesmo? Babilônia, isso, Babilônia. Acabei de falar, estou fazendo essas perguntas para gravar na cabeça. Tem que gravar na cabeça. Os ricos vão para a Babilônia ser escravos, e os pobres ficam na terra sem governo nenhum. Aí vocês podem falar: ah, daí ficou bom, não tinha ninguém para ser o governo. Não, aí é que ficou ruim mesmo, porque daí tudo uma bagunça, uma crise de fé. Depois vem o período persa, quando eles voltam para a sua terra. Eles voltam do exílio e reconstroem o templo. Pessoal, aí tem um período ainda que vai ser importante para os livros históricos, que é o período grego. Quando os gregos tomam o poder dos persas. Aí no começo ficou mais ou menos igual, mas apareceu um rei muito mau, muito mau, muito mau. O nome dele era Antíoco IV Epífanes.
Antíoco IV, ele foi mais ou menos em 160 a.C. Ele proibiu a religião judaica e matava todos os judeus praticantes da religião. Foi nessa época que foi escrito o livro dos Macabeus, tá bem? Aí a gente tem ali o período romano, que é o período de Jesus. Esse aí o Wesley também já falou, mas vamos deixar pro encontro sobre o Novo Testamento, na verdade, né? Isso aí já entra mais a história da igreja, que é o período de Jesus. Tá bem? Deu para relembrar? Deu, né? Então quem não conseguiu relembrar, vai pegar depois na sua casa, né? E vai anotar, né? Para ficar gravado na cabeça. Agora o que nós vamos fazer? Peguem a Bíblia de vocês, quem que trouxe a Bíblia? Nós vamos agora dar uma passadinha nesses livros. Mas antes, perdão, nós vamos falar sobre esses livros, mas antes, eu queria falar algumas coisas sobre, umas coisas gerais. Primeiro, é um livro que foi escrito por quem? Pelo povo de Deus, que estava contando a história de quem? Do povo de Deus. Quando eu conto a minha história, eu tenho interesse nessa história? Tenho, claro que tenho. Então essa é uma história que tem lado. Se a gente pegar essa mesma história contada por outros povos, vai ser a história contada por um outro lado. Existe essa história contada por outros povos. Então, primeira coisa, esses livros, eles não têm só uma história. Eles têm uma interpretação da história. Então, mais importante do que aprender a história é aprender o quê? A lição da história. Só que mais uma coisa, é um livro que conta a história com Deus. Então, é mais do que história, é teologia. É teologia. O Papa Francisco falou uma vez assim: Deus a gente reconhece pelas pegadas. A gente reconhece Deus na nossa vida quando a gente olha para trás e vê o caminho que fez com Deus. O que esses livros fazem é isso: é olhar para trás e ver o caminho que fizemos com Deus e sem Deus também. Eles não foram escritos na hora. Vocês sabem que eu tenho o dever, é uma obrigação de todo pároco. Vocês sabem que eu tenho o livro da história da paróquia. E quem é que escreve esse livro? Eu. E só eu que posso escrever. Não posso nem entregar para o Wesley para escrever, tem que ser eu. E eu escrevo quando? Pouco depois de acontecer, bem pouco depois. A Bíblia foi escrita desse jeito? Não. Foi escrita bem depois. Mas por que foi escrito bem depois? Porque o interesse não era só contar uma história. O interesse é aprender a lição que a história deu. Então é só vocês verem que tem o livro de Reis, cobre mais ou menos 3 séculos. 3 séculos. E ele não levou 3 séculos para ser escrito, ele foi escrito no final. Depois que a história terminou, eles escreveram tudinho, toda a história. Então a gente vai ler esses livros para aprender a moral da história.
a lição da história. Agora mudamos ali, ó. Deixa eu perguntar para vocês. É só o povo de Deus que contou a sua própria história? Não. Nós brasileiros, nós contamos a nossa história? Contamos. Os argentinos contam a sua história? Contam. Os dos Estados Unidos também. Todo mundo. Só que esses livros aqui têm 4 diferenças que a gente não acha nos outros povos contando a sua própria história. 4 diferenças. Todo povo conta a sua história, mas o povo de Deus contou de um jeito diferente. 4 diferenças. Quais que são elas? Primeiro, só na Bíblia a gente encontra uma teologia da história. Todos os povos contam acontecimentos de homens. O povo de Deus contou um acontecimento de Deus. E tem outra coisa ainda. Alguém poderia falar: ah, padre, mas os outros povos também escreveram histórias de deuses. Não desse jeito. Por quê? Porque esse é o único livro em que Deus é sempre o mesmo. Quem é que mudou? O povo. Deus sempre permaneceu o mesmo. São vários séculos. Aqui nesses livros a gente vê bem o Salmo que diz assim. Aliás, São Pedro disse assim: para Deus, 1000 anos são como um dia. A mesma coisa nós vemos aqui. Deus sempre o mesmo. Porque para Deus 1000 anos são como um dia. Então é uma história comprida, mas que fala de um único ato de escolha de Deus. Essa é uma diferença. Quem são os personagens? Deus e o povo. Segunda coisa, geralmente os povos escrevem as suas histórias quando está tudo muito bem. São histórias de glória. O povo de Deus fez diferente. Escreveu a sua história em tempos de crise. Tempo de crise. Então, olha só, vamos olhar aqui para mim agora. O povo escreveu essa história não foi para se elogiar e nem foi por curiosidade. Vocês já fizeram algum exame de consciência? Já, né? Todos aqui já fizeram. Esses livros são um exame de consciência do povo de Deus. Esses livros foram escritos quando as coisas deram errado. Mas agora é olhar para trás e entender por que nós chegamos onde estamos. Como é que a gente chegou no fundo do poço para poder sair do fundo do poço. Terceira coisa, não é saudosismo. O que significa saudosismo? Saudosismo é o que a gente tem hoje. Todo mundo hoje diz que antes era melhor. Não é saudosismo. O povo reconhece, olha, a história tinha uma meta. Nós queríamos e podíamos chegar em um lugar bom, mas não chegamos. Então, esse livro, ele fala do passado para ficar no passado? Não. Ele fala do passado para mudar o futuro. Então, é um passado que, olha, nós tínhamos uma meta, não alcançamos. E agora, o que é que a gente pode fazer? Tá? 4.
é uma interpretação da história. Ah, padre, isso você já falou. Sim, mas se é uma interpretação, aqui tem uma situação importante de a gente prestar atenção. Um mesmo fato, uma mesma história, pode ser contada de jeitos diferentes. E agora eu vou falar uma coisa para vocês. Pode ser contada de jeitos contraditórios. Ah, padre, como assim? É igual a cara e a coroa. São dois lados da mesma moeda. Por exemplo, o livro de Neemias conta uma história assim: você casou com uma mulher estrangeira? Manda embora. Ponha para fora da tua casa. E se teve filho com ela, expulsa o filho. Nossa, padre, que horror! Sim. Agora, no livro de Ruth, quem é que era neto de uma estrangeira? O rei Davi. Os dois livros, eles falam de uma coisa importante. Qual é a moral da história? A moral da história do livro de Neemias é: nós precisamos ser fiéis na doutrina. E qual é a moral da história do livro de Ruth? Nós precisamos ser abertos aos outros que querem também abraçar a nossa fé. Então, e tem várias coisas, né? Essa história tem vários pontos assim, tá bem? Bom, agora nesses próximos 22 minutos, nós vamos então agora sim, peguem a Bíblia de vocês. E aí na Bíblia de vocês, nós vamos agora nos familiarizar com os livros históricos. Primeiro, quais são os... Vamos lá. Josué, depois vem o quê? Juízes. Ruth, nós vamos pular aqui um pouquinho, tá? Josué, Juízes, depois vem o quê? 1 Samuel, 2 Samuel, depois? E 2 Reis. Esses 6 livros, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Esses 6 livros contam a história de como o povo fracassou. Esses 6 livros contam a história de como o povo fracassou. Eles emendam junto com Deuteronômio, ficam bem emendados. Por quê? Porque quem escreveu esses livros foi a pessoa que deu a última mão de tinta também no Pentateuco. Foi o mesmo pessoal, tá? Esses livros aí, eles foram feitos para serem continuação do Pentateuco. Quando você pegar a sua Bíblia, você vai ver que desde o Gênesis até o final do 2º livro de Reis, conta uma história só. Conta uma história só. Então esses 6 livros, eles contam a história de como o povo tinha um projeto bom, mas abandonou Deus e escolheu um rei humano, não Deus. E por isso foram parar no buraco. Esses livros terminam bem mal. Esses livros terminam no buraco. Eles estão no exílio. Acabou tudo. Então esses livros, eles são um exame de consciência. Então, Josué, Juízes, Samuel e Reis formam uma história só, desde a entrada na Terra Prometida até o exílio.
Para entrar na terra prometida, quem age é Deus. E quando o povo se afasta de Deus, torna-se escravo. Quando Samuel fica velho, eles querem um rei humano. E aí se afastam de Deus, e aí vão se afastando cada vez mais de Deus. Bem, agora nós temos outros 4 livros ali. Crônicas, que é 1 e 2, Esdras e Neemias. Esses livros, eles também contam uma história continuada. Tanto é que se você pegar, Osana, você que está com a Bíblia, rapidinho, você consegue abrir bem ligeiro, no finalzinho do 2º livro de Crônicas, o último capítulo. Obrigado. Último capítulo. Wesley também trouxe isso. O que conseguiu? Do que fala? Qual que é o título que tem bem no finalzinho, o último título? O Edito de Ciro. Um edito é um texto legislativo. E qual que é o primeiro título que tem no livro de Esdras? Logo depois. O Edito de Ciro. Porque esses livros, eles também contam uma história que é emendada. Agora só que, olha, presta atenção. 1º e 2º Crônicas fala do quê? Exatamente os mesmos fatos que tinha sido falado antes. Ele conta de novo a história dos reis. Se você pegar ali, Osana, no começo do 2º livro das Crônicas, você vai ver lá que tem o rei fulano, o rei ciclano, o rei beltrano e por aí vai. Pode ser no começo ou no meio do 2º livro das Crônicas. Você vai ver que é o rei fulano, o rei ciclano. Então, por que contar a história de novo? Agora eu vou explicar para vocês. O livro das Crônicas termina no exílio? Não. Termina com a ordem de voltar para a terra. Termina com o final do exílio. Então, se o livro de Reis termina para baixo, o livro de Crônicas termina no comecinho da subida. Os livros de Samuel e Reis, eles contam muito os pecados dos reis. No livro de Crônicas, tem algum pecado do rei Davi? Não. Eles não colocaram nenhum pecado do rei Davi. Colocaram o rei Davi como sendo perfeitinho. Por quê? Porque agora não é mais o exame de consciência. Agora nós estamos em um tempo de reconstrução. Agora é um tempo de ter amor ao seu passado. Então olha como a Bíblia nos ensina na nossa vida. Na nossa vida, o meu passado tem pecados? Tem. Eu preciso fazer exame de consciência? Preciso. Mas o meu passado tem coisas bonitas? Tem. Eu preciso lembrar das coisas bonitas? Sim. Então são 2 histórias, aliás, é uma mesma história, contada 2 vezes. Uma vez de maneira crítica e a outra vez de maneira elogiosa. E essa história continua então, como a Osana acabou de ver, que eu não estou mentindo, continua em Esdras e Neemias, continua a mesma história. O que Esdras e Neemias falam? A reconstrução de Jerusalém, do templo e o início do culto. O início não, a retomada, né? Porque se o templo tinha sido destruído, agora é hora de recomeçar. Então, o livro de Esdras e Neemias são o livro da reconstrução, é o livro do otimismo. Depois nós temos um outro livrinho ali separado, que é o livro de Ruth. Por que eu coloquei agora? Primeiro, porque ele foi escrito bem mais tarde mesmo. Segundo,
E como que eu falei, na hora de reconstruir, eu estou contando essa história assim, gente, é que assim, vamos também ser bem honestos. É 1 horinha. Quantos capítulos que tem nisso tudo aqui? Muitos, né? O curso bíblico do Padre Marcos e do seminarista Wesley substitui a leitura bíblica? Não. Então a gente vai aprender melhor é quando lê a Bíblia mesmo, né? Mas bem, no livro de Neemias, vamos nos colocar naquela época. Vamos fazer de conta aqui, nós estávamos aqui em Eldorado. Veio um pessoal e expulsou metade. Quer dizer que ficou só com metade da população? Não. Eles trouxeram outras pessoas aqui. Depois de 50 anos, os de dentro e os de fora se misturaram? Claro que sim. E quando se misturaram, a religião dos de fora ficou misturada também? Ficou. A nossa religião ficou misturada com a religião dos de fora. Então, qual que é a mensagem do livro de Neemias? Temos que parar com essa mistura de religião. Como que Neemias fala isso? Do jeito que eu acabei de contar para vocês. Se você casou com uma pessoa estrangeira, manda embora, separa. O que o livro de Ruth fala? A avó do rei Davi era uma estrangeira. Então não precisa separar. O que precisa é não misturar as coisas. A nossa religião continua sendo a nossa religião. Essa é a mensagem, então, do livro de Ruth. Percebam que o livro de Ruth, então, ele faz um contraponto a Neemias. Sabe como que eu gosto de comparar isso? Alguém aqui já jogou vôlei? Vôlei tem uma rede só, né? Mas tem 2 pilastras. As 2 pilastras, elas podem se encostar? Não. Uma pode ir para o lado da outra? Não. As 2 precisam ficar firmes. Uma vai ficar puxando a outra, brigando com a outra? Sim. E é justamente por isso que a rede para em pé. A mesma coisa acontece na Bíblia. Às vezes na Bíblia nós temos essas 2 pilastras e as 2 mantêm uma só verdade. E a verdade é ser aberto às pessoas, mas não miolo mole. Como aliás acontece hoje, né? Que tem gente que fala assim: ah, é porque todas as religiões são iguais. Não são, não. Abertos às pessoas, mas sem ser miolo mole, né? Depois nós temos esses 2 livros aí. Vocês vejam que eu não estou falando na ordem. Eles foram parar nessa ordem aí por um motivo, que depois a gente pode falar também. O livro de 1º e 2º Macabeus, como eu falei para vocês, eles são feitos mais tarde. Eles contam uma história que aconteceu mais tarde. É a história de um rei pagão, estrangeiro, que vem com um exército, mata um monte de gente e proíbe a gente de praticar a nossa religião. E o que a gente faz? Bate palma e fala parabéns? Não. O livro de Macabeus conta a luta pela fé. Nós não abrimos mão. A gente aceitou pagar o imposto, a gente aceitou que vocês roubassem a nossa colheita, a gente aceitou que vocês enviassem soldados para cá, a gente aceitou um monte de coisa. Mas ficar sem Deus a gente não aceita. Então é um livro de resistência, um livro de combate também. E no 2º livro de Macabeus, nós temos uma coisa que não tinha aparecido antes: martírio. Martírio. Vocês sabem qual é o primeiro livro da Bíblia
que fala de maneira decidida sobre a ressurreição dos mortos? Segundo Macabeus. Qual é o primeiro livro da Bíblia? E aqui vocês prestem bem atenção, nós que somos católicos. Qual é o primeiro livro da Bíblia que fala que aqueles que são os heróis da fé, mesmo depois de mortos, podem continuar rezando por nós? Segundo Macabeus. O livro de Macabeus é o livro que nós católicos temos, que nos lembra que os santos podem interceder por nós. Tem uma história ali em 2 Macabeus de uma mãe com 7 filhos. Conhecem essa história, né? Os 7 filhos foram presos junto com a mãe. E eles começaram a torturar e matar todos os filhos, a começar do mais velho para o mais novo. E a mãe fez o quê? Fortalecia o filho na fé, falando assim: olha, eles podem matar o teu corpo, mas Deus vai nos ressuscitar. É até de se perguntar, né? Quantas mães que chegam e falam assim: ah, esse meu menino está indo muito para a igreja. Tem mães e pais que falam isso. De repente a Bíblia ensina a gente outra coisa, né? Ensina a fortaleza da fé. Quando chega no último, a mãe não fala na língua dos pais, o hebraico, né? Para os soldados não entenderem. Os soldados falavam grego. Todo mundo na época já falava grego. Mas a mãe faz questão de falar em hebraico, na língua dos pais, dizendo assim: olha, meu filho, eu não sei como você foi parar dentro de mim. Não fui eu que te fiz, foi Deus. E se Ele que te fez, Ele é poderoso também para te preservar. Então, eu já vi teus 6 irmãos morrer. Não me faça ter a dor de ver você abandonando a nossa fé. Então, olha só que coragem dessa mãe. Depois teve um outro velhinho de 90 anos. Era proibido comer carne de porco. E os outros mais novos chegaram assim: mas fulano, esqueci o nome dele, coma outra carne fingindo que é de porco. O que ele fala? De jeito nenhum. Você acha que eu vou manchar a minha fé por 2, 3 anos a mais de vida, dando mau exemplo para os mais novos? E hoje é de gente pensar também: será que os mais velhos também pensam assim, de ter uma vida firme na fé para ser exemplo para os mais novos, né? Então, os livros dos Macabeus. E daí temos esses outros 3 livros ali que eu deixei para o final: Tobias, Judite e Esther. Esses 3 livros, eles são novelinhas. É o gênero textual mesmo deles. São umas histórias piedosas que inspiram a ação. Tobias, o livro de um jovem que não desiste da fé dos pais e por isso é ajudado por um anjo para conseguir uma namorada que também seja uma mulher de fé. Aliás, é um livro de namoro. Tobias é um livro de namoro. Tobias é um livro de famílias. O velho Tobit, fiel, mesmo que custe. O jovem Tobias, que era filho dele, fiel, e quer casar com uma mulher fiel. E Deus dá um jeito. Será que hoje as nossas famílias sofrem desafios de fé? Sofrem. Então o livro de Tobias nos ajuda. Os desafios de fé na família, né? Nos ajuda a entender. Judite. Judite é o livro de uma viúva. Engraçado, a gente fala assim: eu sou tão pequeno, posso fazer tão pouca coisa. Judite, ela sozinha,
e ela corta a cabeça do rei inimigo. É o livro do poder da oração, o livro do poder que Deus tem. Não é nós que temos o poder, é Deus que tem. E Esther é o livro de uma jovenzinha que acabou sendo rainha. E daí o centro do livro de Esther é assim: você acha, Mardoqueu, que tinha criado ela, falando para Esther, você acha que Deus vai salvar só você? Ele escolheu você para salvar o povo dele. Nós também. Né? Não pensar apenas em nós, mas ser capazes de pensar também no bem da fé do nosso povo, né? E confiar em Deus. E hoje esquecemos de colocar aqui nos slides, né? Mas não tem problema, vamos colocar já. Ainda temos dois segundinhos. Só eu apertar aqui. Eu tenho que sair aqui, entendi. E vamos ver aqui os que são importantes. Todos são importantes, claro, né? Mas vamos lá. Vamos colocar aqui para vocês lerem. Josué. E confirma para mim qual é o último capítulo de Josué. Vamos fazer Josué, o primeiro capítulo. Josué, o último capítulo, 24. Vamos colocar também Juízes, o capítulo 2 de novo. E vamos colocar... Confirma para mim, deve estar no final de 1 Samuel ou no começo do 1 Samuel. A eleição do rei Davi. Se eu não me engano é 2 Samuel, no comecinho. Quando dá a história de Davi com Golias. Tem 1 Samuel 17. Então vamos fazer esses 4 capítulos aqui. Agora eu aperto aqui. Pronto, agora apareceu para todo mundo aqui. Está no final do primeiro livro de Samuel, né? Aliás, a mudança do primeiro para o segundo é quando é no rei Salomão, tá certo? Então, esses 4 capítulos aqui, tá? Vocês vão ler para a gente ter uma noção para o próximo encontro, daí a gente trabalhar esses livros aí com um pouquinho mais de cuidado, tá bem? Vamos ficar em pé então. Antes da gente ir embora, vamos rezar uma Ave Maria pelo novo Papa, Papa Leão. Nome muito bem escolhido, né? Lembra do Leão XIII. Foi aquele que, além de ter influenciado para pelo menos... O Papa Leão XIII influenciou muito pela paz dos povos, pelo direito dos trabalhadores e pela doutrina sã, reta. Lembrando que teólogo tem que estudar Deus, não bobeirada do mundo. Então, Deus é o centro. A carta Eterni Patris também, muito importante. Então, vamos pedir pelo Papa Leão XIV, para que Deus o ilumine. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aliás, se não me engano, ele também escreveu a Providentíssimos Deus. E salvo engano de minha parte, o engano que não devia ter, mas hoje o dia também foi meu, eu estou com a cabeça um pouquinho confusa. Providentíssimos Deus, se não me engano, também foi ele que proclamou a Imaculada Conceição. Também muito importante. Aí vamos repetir então para que Deus abençoe a nossa noite.
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Não sei se proclamou a Imaculada Conceição ou se nós lemos na Imaculada Conceição. Eu tenho certeza que no dia da Imaculada a gente lê, ou da Assunção, é o texto que a gente lê na liturgia das horas, no ofício. Providentíssimos Deus, também é dele. Vamos então para as nossas casas e não se esqueça de fazer a tarefa de casa. Fazer a tarefa de casa, tá bom, gente? Até semana que vem.